Bom dia, paz seja convosco, amém? Bom, quando o Xande perguntou a respeito de quem era visitante, eu falei, bom, já não sou visitante faz tempo já, né? A gente acompanha a história da comunidade de casa, é uma alegria para mim. Eu falei, Xande, dá um jeito de eu passar aí uma vez no ano, pelo menos, né? Uma vez por ano tem que bater carteirinha aí, né? Bater cartão. A última vez que estive aqui foi em dezembro do ano passado, né? Naquela série de panorama bíblico no final do ano e tudo mais. Então já estamos em setembro de novo, né? Já foi o ano todo quase. E a gente não vê passar, e isso é muito bom. E esse ano especial Deus tem me levado a alguns lugares. Tenho viajado pelo Brasil inteiro, de norte a sul, literalmente, né? De Roraima até Pelotas, no Rio Grande do Sul. E algo que tem sido constante é o que Deus quer fazer na nossa nação. Eu tenho visto sinais de algo que Deus vai fazer diferente do que fez até então. Tenho conhecido muitas pessoas, visto projetos, coisas diferentes. Então a gente tem que ficar preparado, né? Porque talvez algumas coisas que a gente vai começar a ver, elas não são aquela coisa tradicional de crente. As coisas estão saindo das quatro paredes para atingir a sociedade de alguma forma. E eu fico muito feliz com isso, né? Que Deus possa nos levantar como líderes, como autoridades nessa geração, nessa nação, para que nós possamos auxiliar a próxima geração naquilo que Deus quer fazer, né? Nós temos a opção de abençoar ou nós podemos repelir aquilo que Deus quer fazer também, né? É uma opção que nós temos como igreja. Então nós precisamos entender os sinais do que Deus quer fazer. Eu não vou ficar me apresentando aqui porque todo mundo já me conhece. Eu vejo igreja saudável quando você vem e vê gente nova, né? Cada vez que eu venho aqui tem gente que eu não conhecia da última vez. Então isso é maravilhoso, porque a igreja está crescendo. Amém? Cada vez que eu venho aqui eu falo, vocês vão ter que alugar outro lugar, vai aumentar, vai ter que sair daqui, né? E está acontecendo, glória a Deus, né? Não, tem que ser o culto semana que vem tem que ser às 6, porque senão não vai caber todo mundo. Eu falei, glória a Deus. O melhor problema para um pastor é quando não cabe o povo dentro da igreja, né? Isso é maravilhoso. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Hoje à noite daí vem a turma toda, né? Vem a Meire, vem o Joshua também depois, para a gente celebrar junto com vocês. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Feche seus olhos onde você está. Quero fazer uma rápida oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pelo teu espírito de revelação e sabedoria, que embora a palavra seja a mesma ministrada a todos nós, que cada um receba a porção individual que veio buscar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra, que todos possamos sair daqui melhores do que quando nós entramos, porque a tua palavra nos renova, a tua palavra nos transforma, Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que todos nossos corações possam receber individualmente aquilo que precisa nessa manhã, através da tua santa palavra. É a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza você já ouviu esse versículo, você conhece esse texto. Então eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas coisas que eu entendi nesse texto, que tem me ajudado muito na minha caminhada. Eu vou dividir esse versículo em 4 partes, para que nós possamos entender algumas questões com relação às dimensões do poder de Deus. Deus, ele tem dimensões de poder para nós, que nós podemos acessar na medida em que mergulhamos na sua palavra. E hoje eu quero mostrar 4 maneiras de nós acessarmos as dimensões do poder de Deus. É muito bom que enquanto nós estamos aqui adorando, nós sentimos a presença de Deus, e é algo maravilhoso. O céu vem para a terra, e o céu e terra se mesclam em algo que a gente não consegue explicar humanamente falando. Nós sentimos um pouco daquilo que nós vamos sentir durante a eternidade toda, junto com o nosso Pai. E isso é algo sensacional, é maravilhoso. O que nós precisamos aprender é como levar essa dimensão de poder para o nosso trabalho, para a nossa rotina, para a nossa casa, para os ambientes onde nós não estamos dentro desse ambiente de glória que nós acessamos quando estamos na igreja. Porque senão nós vamos apenas viver de momentos na presença de Deus. E Jesus está falando aqui o último discurso dele para os discípulos. Depois disso, ele vai ascender aos céus
e a igreja vai ficar sem o seu mestre. E eu sempre gosto de analisar as últimas palavras dos personagens da Bíblia, porque elas estão carregadas de verdade, de sinceridade, de uma urgência. Porque ele não vai falar de novo, não vai ter outra frase daquele personagem na Bíblia. Então sempre, se você puder fazer isso, pegue os grandes heróis da fé e olhe quais foram as últimas palavras de Abraão, quais foram as últimas palavras de Moisés, quais foram as últimas palavras de Davi. Isso é quase uma síntese de tudo que ele fez. É muito interessante a gente fazer essa análise, fazer esse estudo a respeito dos grandes homens de Deus. Então, pensando nesse texto, as últimas palavras de Jesus, basicamente o último discurso dele, algo que ia acontecer na sequência, ele sabia o que a igreja passaria na sequência, ele está deixando um aviso: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A primeira parte, o primeiro elemento para acessarmos as dimensões do poder de Deus existe uma promessa para as nossas vidas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Eu adoro os discursos de Jesus porque eles estão nunca é apenas uma frase. Isso que eu acho maravilhoso, né? Por isso ele era um mestre. Porque nada do que ele falava era simplesmente aquilo que a gente estava vendo. Sempre tem mais quando Jesus fala algo. Ele não fala muito. Se a gente avaliar o maior líder de todos os tempos, avaliar o discurso dele nos evangelhos, nós vamos ver que ele poderia ter falado muito mais. O próprio João diz: olha, se a gente fosse colocar aqui em livros tudo aquilo que Jesus disse e fez, nem os livros não conteriam tantas coisas. Mas o que está aqui é o que nós precisamos para a nossa vida. Então é suficiente para nós. E eu fico sempre pensando, eu lhes envio a promessa de meu Pai. Ele diz isso para uma multidão de pessoas. Alguns dizem que tinham 500 pessoas ouvindo esse discurso quando Jesus fala: eu lhes envio a promessa de meu Pai. E isso é apenas a ponta de um grande iceberg que nós precisamos entender. E eu creio que essa é uma das razões pelas quais de 500 pessoas, apenas 120 ficaram e obedeceram esse mandamento até que Atos 2 acontecesse e o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Eu fico imaginando as 500 pessoas ouvindo, que promessa é essa? Que promessa? Como assim, Deus? Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Pode ser qualquer coisa. Que promessa é essa que você está mandando? Está dizendo para a gente, não é? Para entender essa primeira parte, aqueles que estavam escutando esse discurso precisavam conhecer as promessas anteriores, o que os profetas falaram no Antigo Testamento. E quando a gente avalia isso, a gente vai cair em 400 anos antes de Cristo, num profeta chamado Joel, que lá no capítulo 2, versículo 28 e 29 vai dizer: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Era necessário que aqueles que ouvissem Jesus falando conhecessem a promessa de Joel, ouvissem, entendessem aquilo que tinha sido dito antes de Cristo. Jesus está revelando o cumprimento de uma grande promessa dada por um profeta do Antigo Testamento. Porém, nem todos talvez conhecessem as Escrituras para entender do que Jesus estava falando. Então, a primeira questão importante para nós nessa manhã: nós precisamos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos viver apenas de revelações ou apenas de experiências espirituais momentâneas. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz a nosso respeito. Existem muitos cristãos que não vivem a plenitude do que Deus tem para as suas vidas porque simplesmente não conhecem aquilo que a Bíblia fala a seu respeito. É como se fôssemos milionários com milhões de reais na nossa conta, mas não temos a senha para acessar esse dinheiro. Nós somos virtualmente milionários, mas continuamos vivendo na miséria. Quando nós não conhecemos o que a Bíblia diz a nosso respeito, nós temos essa característica. Nós vamos acreditar em tudo que nos falarem. Se nos disserem seremos levados por qualquer vento de doutrina. Não teremos raízes firmadas na palavra de Deus, e isso é um grande problema.
tenho conversado e conhecido muitos jovens, adolescentes pelo Brasil inteiro. E algo que me preocupa muito é justamente as mudanças tecnológicas têm trazido muitas coisas boas, mas também algumas coisas complicadas. Porque com acesso a tanto conhecimento, né? A gente sempre tem falado em algumas palestras para pastores e filhos de pastores, onde nunca nós tivemos acesso a tanta informação como nós temos hoje. Tá? O pessoal mais antigo, a gente brinca, olha, quem aqui conheceu a Barça, né? Uma enciclopédia das antigas mesmo, né? Se você era rico, burguês era quem tinha Barça em casa. Todo mundo ia na casa da pessoa para fazer trabalho, né? Se a gente olhar hoje, é um absurdo você ter um único livro com todos os conhecimentos da história, né? E ter uma única visão sobre aqueles temas e todo mundo fazia a mesma coisa, né? Todo mundo aceitava aquilo como verdade. Hoje, o debate é muito mais rico. Para cada assunto você tem diferentes visões, você tem acesso a todas elas. Isso é maravilhoso. O grande problema é que com tanto conhecimento disponível, nós não sabemos mais o que nós aceitamos, o que rejeitamos, e a gente acaba vivendo uma superficialidade. Nós conhecemos um pouco sobre tudo e não mergulhamos em mais nada. Então todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo, eu tenho às vezes alguém me pergunta algumas coisas sobre política, tem adolescente de 13 anos que discute comigo, passei 15 anos estudando política até terminar o doutorado. Isso não interessa, o importante é o que eu acho que é verdade e não a sua opinião, embasada em autores e em tudo mais, isso não importa. E isso acaba passando pelo nosso conhecimento da palavra de Deus, então isso é algo muito urgente para nós. Nós estamos vivendo essa transformação, essa revolução digital, e isso é maravilhoso, mas precisamos tomar cuidado com alguns aspectos que podem nos levar a uma geração de cristãos rasos na palavra de Deus. E isso é algo perigoso. Porque essa é uma das armadilhas de Satanás, oferecendo tantas opções para nós, e aí nós temos um cardápio muito vasto, né? Aquele buffet que você vai lá e se mata de comer, tenta comer um pouco de tudo, não consegue, mas eu vim para comer carne. Daí você chega lá e tem aquele buffet gigantesco com uns 200 milhões de pratos, colocados ali justamente para você se entupir daquilo e não comer o que você foi comer no restaurante. Aí você chega, meu Deus, já estou cheio, já nem comi a carne. Aí você paga uma fortuna para comer as outras coisas, né? E eu vejo que isso está acontecendo na nossa geração. Eu quero estudar a palavra. Aí você vai começar a ouvir um monte de pregação no YouTube, começa a pesquisar, de repente você já desvia, você já está fazendo outra coisa e já não fez o que você tinha que fazer. Porque nós temos muitas opções. Então nós precisamos ter cuidado com a questão da palavra de Deus. A Bíblia, ela é o nosso manual de instruções. Eu não sei se eu já devo ter contado aqui, eu sempre falo essa experiência do aspirador de pó. Que comprei um aspirador top lá em casa, eu tinha um daqueles trambolhos grandes, pesados, barulhentos, comprei um pequenininho, leve e não fazia barulho. Falei, maravilha, o Joshua assustava quando ligava o aspirador de pó, comprei um outro quando ele era pequeno que não fazia barulho. Maravilha, ia para lá e para cá, não tinha que arrastar, show de bola. Comecei a usar, beleza, felizão, com o meu aspirador de pó. E de repente o Joshua derrubou lá um suco no chão, lavou tudo de água. O que eu fiz? Peguei o meu aspirador de pó e fui aspirar o suco. Não, é novo, né? Top, deve, né? Nem pensei em nada. Fui lá e aspirei legal o líquido. De repente começou a sentir um cheiro de queimado. O segundo estágio foi uma fumaça preta saindo da parte traseira do aspirador de pó. E a próxima foi ele parar de funcionar. Aí o que eu fiz? Eu fui no manual de instruções. Porque afinal, não tem segredo usar um aspirador de pó. Você pluga na tomada e usa. E quando eu olhei, tinha um aviso bem grande lá assim: não aspira líquidos, só sólidos. Perdi o aspirador de pó que eu tinha comprado. E isso, Deus falou comigo nessa hora. Pena que eu, para aprender essa lição, eu precisei gastar o dinheiro do aspirador de pó. Podia ter aprendido de graça, mas aprendi depois de perder, tudo bem, né? Se ajudar você nessa manhã, já valeu o investimento que eu fiz no aspirador de pó. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa com a palavra de Deus. Primeiro eu vou lá, quebro a cara, depois o que eu fiz de errado? Aí eu vou para a palavra, aí eu vou conversar com o meu líder, com o meu pastor, aí ele vai lá e mostra, tá aqui ó, Mateus capítulo 10 e tal, tá aqui o texto. Ah, é verdade, né? Não devia ter feito isso e tal. É só depois que a gente aprende.
Vamos mergulhar na palavra de Deus enquanto nós temos tempo para isso. Há uma geração carente, há uma geração desesperada por conhecer mais de Deus. Ele precisa nos usar para isso. Quantas promessas Deus tem para a sua vida? Bem, quantos tem promessas de Deus para a sua vida aqui? Digam amém. Deus ele quer revelar mais e mais. Para isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque muitas coisas que as pessoas nos dizem. Ontem eu estava num seminário de educação falando sobre o chamado, sobre ouvindo a voz de Deus para o meu chamado. E foi um tempo muito legal. E uma das coisas que a gente estava falando lá era justamente como ouvir a voz de Deus. Quais são os meios de ouvir a voz de Deus? Tem N maneiras de ouvir a voz de Deus, porque Deus é criativo demais. Então não dá para limitar Deus em uma ou duas coisas. A gente elencou mais de 10 maneiras de Deus falar com a gente. Porém, todas elas precisam estar pautadas na palavra de Deus. Quando você pensa assim, ai meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, é muito louco isso, né? Porque Deus fala de pensamentos também, né? Deus fala diretamente na nossa cabeça, principalmente na hora das ofertas. Quando você sente, você paga a oferta do seu coração, vê um valor, está amarrado, não é Deus não. Se é um valor mais alto do que você ofertaria, com certeza é Deus, porque o nosso coração não faria algo além nessa área financeira. Então, ouça a voz de Deus também na área das finanças, porque se existe um valor que você, meu Deus do céu, é muito alto, Deus quer prosperar você mais ainda. Nós precisamos ser desafiados na nossa fé muitas vezes, para que as coisas possam se desencadear na nossa vida, amém? Há 2 anos atrás eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi abrir mão de um trabalho de 20 anos numa construtora, era supervisor de obras, estava tranquilo, e eu senti muito forte de Deus, olha, ou é agora que você pula do barco, ou você vai ficar no barco o resto da sua vida, fazendo aquilo que der para fazer e tudo mais, né? Sendo pastor auxiliar lá na sua igreja, se é isso, está tudo bem, eu tenho outras coisas para você, mas quem decide é você. E eu decidi pular do barco. Vou dizer para vocês, tem sido um tempo fácil? Não, tem sido desafiador, né? Tenho vivido esperando corvos, essas coisas assim, trazem a provisão, é algo assim muito louco. Mas com certeza, se eu não tivesse pulado do barco há 2 anos atrás, eu não estaria vendo as coisas que Deus tem me proporcionado a ver nos dias de hoje. Conhecido as pessoas, visto o que Deus está fazendo em Roraima, no Acre. Você pensa assim, o Acre, meu Deus do céu, Deus está derramando um avivamento tremendo naquele lugar. Altas taxas de mortalidade de jovens, e Deus está derramando no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, no sul. E Deus está fazendo a obra, e eu estou podendo ver isso com os meus olhos. Isso é algo maravilhoso. Então eu não sei quais são as promessas que Deus tem para você. Conheça a palavra de Deus. Na palavra de Deus, toda vez que Deus vai derramar uma promessa, primeiro você tem que dar um passo no escuro. Então não espere o quadro todo estar pintado para fazer o que Deus está te mandando fazer. Você quer o quebra-cabeças todo montado, não vai montar inteiro, vai ter uma peça ou outra lá, mas o restante você vai ter que construir junto com Deus, Ele quer montar com você. E a gente fica esperando, não, eu só vou fazer isso, né? Eu falo muitas vezes pro pessoal, pastor, eu só vou casar quando tiver casa, faculdade, pós-doutorado, tudo certo. Então eu digo, padre, você não vai casar nunca. Isso não é, você está me amaldiçoando, não é. Casamento é construção, não espere o fim da jornada, a jornada tem que ser construída junto com outra pessoa. E a gente está esperando tudo bonitinho, o quadro certo, não estou dizendo para você ser imprudente, mas a prudência nos leva a ficar acomodados demais e não fazer nada. A gente vira um monte de crente banana que não faz nada. Fica esperando e a vida vai passando. Ouse dar passos de fé naquilo que Deus tem falado com você. A palavra garante, a palavra te dá respaldo no que você quer, os seus líderes entendem aquilo que você está falando. Então mergulhe de cabeça no que Deus tem para você. Você não vai se arrepender. Diferente do ser humano, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Se Ele promete algo, Ele cumpre na plenitude. Será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Vai ser a melhor experiência da sua vida. Nada do que você experimentar se compara com cumprir a promessa de Deus para a sua vida. Para isso nós precisamos conhecer a promessa através da palavra. Eu tenho sempre muito receio quando eu falo sobre esse ambiente de glória, dimensões do poder de Deus,
Porque nós temos sempre o risco de irmos só para a parte das experiências, e aí nós podemos nos enganar, o nosso radar pode ficar um pouco desajustado. Mas a palavra é a vara de medir o cristão, então se você tem respaldo na palavra, vá em frente, mergulhe, mas não deixe a palavra de Deus distante de você, amém? Segundo o aspecto de acessar as dimensões do poder de Deus, o poder de Deus tem um lugar para se manifestar. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E isso aqui me chama muita atenção. Né? Os romanos começaram a perseguir ele, falaram, roubaram o corpo de Jesus para criar uma seita de malucos agora que vão querer ficar celebrando um morto. Era isso que os romanos estavam dizendo, e começaram a procurar. E os discípulos roubaram o corpo. Então, qual era o próximo passo? Ir atrás dos discípulos. Então, o último lugar seguro para esses caras era justamente ficar em Jerusalém. Qualquer outro lugar seria melhor para eles esperarem. Porque Jesus não mandou eles, olha, eu vos revestirei, né? Eu enviarei a promessa de meu Pai, mas fiquem nas cavernas até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem no deserto até que do alto sejam revestidos de poder. Tinha qualquer lugar melhor para eles ficarem. O pior lugar do mundo para eles naquele momento era Jerusalém. Porque eles estavam com medo, eles não tinham mais o seu mestre. Os romanos estavam perseguindo eles. E Jesus fala justamente isso, fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos. Às vezes eu fico debatendo com Deus, assim, Deus, mas por que na cidade? Por que não para outro lugar? Né? Eu estou lavando louça e estou debatendo. Deus, na cidade, Deus, por que você não mandou isso para outro lugar? Né? Por que você falou isso para João? Por que deixaram cortar a cabeça do João Batista? Foi muito trash aquilo e tal, né? Acredito que na glória eu vou poder incomodar um tempão o pessoal lá para ficar perguntando essas coisas lá. Mas eu fiquei questionando, por que na cidade? E aí eu tenho entendido isso. Conforme eu tenho caminhado pelos lugares, eu tenho visto, o poder de Deus tem que ter um lugar para se manifestar, e esse lugar não pode ser o deserto, esse lugar não pode ser a sua casa, esse lugar tem que ser a sua cidade. E cidade aqui representa as áreas da sua influência, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, onde você exerce influência. Esta é a sua cidade. Então, o lugar de esperar para a manifestação do poder de Deus é na nossa cidade. Porque o poder de Deus tem um propósito. Ele não serve para te encher de glória até que você exploda de unção. O propósito da unção, os padrões bíblicos para a unção é de compartilhar. Então, quanto mais você recebe, mais você dá. E não dá para fazer isso sozinho. Não dá isso para fazer só com os irmãos da igreja que já estão explodindo de unção igual a você. Se compartilhar um pouco que você tem, o irmão explode de tanta glória. O padrão é aquele das vasilhas de óleo. Enquanto haviam vasilhas vazias na vizinhança, nas redondezas, a unção era derramada. Quando acabou aquelas vasilhas, não tem mais nenhuma. O óleo parou de escorrer. Enquanto houverem pessoas que precisam da revelação que você já tem, a unção continua fluindo. Quando vocês pararem de buscar aqueles que ainda não conhecem a mesma verdade que você, a unção na igreja cessa. Então você não precisa evangelizar e trazer pessoas simplesmente porque o pastor mandou, porque é uma necessidade urgente. O dia que os visitantes pararem de vir, o dia que isso não for mais importante dentro do seu coração, não quero mais saber de nada, só quero ficar recebendo lá. No dia que isso acontecer no seu coração, a unção cessa. Porque é preciso ficar na cidade para ser revestido do poder de Deus. Há um lugar para a manifestação do poder de Deus. E a gente se acostuma com o ambiente de igreja e esquece que lá na escola onde você está, lá é um lugar que precisa da manifestação do poder de Deus. O seu trabalho, onde colegas de trabalho estão se separando, estão desesperados, não sabem o que fazer. Há a necessidade da manifestação do poder de Deus. Isso não vai acontecer através da vida do pastor, vai acontecer através da sua vida, da minha vida, nos lugares onde nós temos ido. Talvez você vá no supermercado e na fila, enquanto você está esperando, tem alguém na tua frente falando no telefone desesperada porque quer fazer alguma coisa.
E Deus tem algo, você tem a unção de Deus sobre a sua vida para transformar realidades. E você não faz isso porque você se acha, porque você é um cristão super-herói e tudo mais. Você faz isso porque Deus fez isso por você. E se Ele te amou primeiro, você deve fazer o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu gostaria que no momento de crise alguém aparecesse para me dar uma luz no meio das trevas. Assim como Ele já fez isso no início da minha jornada e tem feito até hoje nos momentos de dificuldade. Com certeza, você tem pessoas aí que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, que precisam daquilo que você tem. Ah, pastor, tem tão pouco. Você tem a graça que venceu a morte. Você tem a mesma unção daquele que ressuscitou e venceu a morte, ressuscitou os mortos, aquele que curou os enfermos, aquele que trouxe vida àquele que estava desesperado. É a mesma unção que está no nosso coração, está dentro de nós. O que nós precisamos apenas é deixar isso fluir para aqueles que precisam dela. Enquanto houverem vasilhas vazias, o óleo continua fluindo. Com certeza, existem muitas vasilhas vazias esperando, desesperadas por isso. A terceira maneira de acessar o elemento importante para acessar as dimensões de poder. O poder de Deus, ele passa pela prova do tempo. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Toda promessa que Deus dá precisa passar pela prova do tempo. E esse é um grande problema na nossa geração, uma geração que não sabe esperar, uma geração ansiosa, uma geração desesperada por resultados. Vai ter problemas com a palavra de Deus, porque os processos que nos fazem crescer levam tempo. Sempre digo que a gente vive uma geração fast food, ou uma geração miojo, né? Onde eu quero resultados em 3 minutos. Se eu posso fazer uma comida em 3 minutos, eu quero resultados em 3 minutos também. Né? E aí a gente começa a dar uma olhada. Poxa, é bom você fazer uma comida em pouco tempo. Agora o resultado dessa comida rápida é péssimo. A comida é ruim. Né? O bom é você preparar uma comida com o tempo, né? Com o sabor, preparar os legumes, a carne e tudo mais. Isso traz sabor. Então as coisas boas do reino de Deus, elas vêm com o tempo, não são tão rápidas assim. Não é? Então muitas vezes a gente está vivendo de experiências em miojo, assim, rápido, algumas gotas do que Deus quer fazer, porque a gente não tem tempo, não quer esperar por aquilo que Deus quer fazer. E tem esse mais, eu adoro os mais da palavra de Deus, sempre caço o mais. Quando tem um versículo que está acontecendo, vocês vão ser revestidos do poder do mais, poxa, tem um mais aí. Aí a parte que a gente não gosta, o mais, sempre tem, então, tudo mais. Sempre tem isso acontecendo. Então procure o mais nos versículos. Porque vai ter uma parte boa e uma parte não tão boa, para a gente poder receber aquilo que está na parte anterior do texto. Então eles enviam a promessa, legal, a promessa de Deus vai vir. Então o que eu tenho que fazer? Ficar na cidade. Peraí, mas na cidade? Todo mundo está caçando a gente, aí que eu vou ficar? É nesse lugar de prova onde você vai receber a promessa de Deus. Mas até, e esse até, eu tenho que ficar esperando. Não é só um fim de semana, eu vou correndo lá, fico ali esperando, sou revestido e vou embora, que é o que eu quero fazer. Não, a promessa passa pela prova do tempo. Precisamos entender isso. Algumas situações na nossa vida, se você pega vários personagens bíblicos, a gente vê que isso é a mais pura verdade. Então não espere que seja diferente na sua vida. Porque, Deus, eu sou especial, né? Vai acontecer diferente comigo. Não vai. Vai acontecer igual aconteceu com os caras da Bíblia. Olha de quem eu estou falando. Né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele chega lá, o profeta chega na casa do pai dele e fala, olha, um dos seus filhos vai ser ungido rei de Israel. Traz os seus filhos aí. Davi foi esquecido, já começa bem a jornada, já rejeitado pelo próprio pai, nem lembraram dele. Mas ele é tão ruim que nunca vai ser ele, pode ser qualquer um menos Davi. Passou o desfile dos fortões lá, dos filhos, os soldados, filhos de Davi, passou, não é nenhum desses aqui, tem mais nenhum? Tem mais um, tá cuidando das ovelhas no pasto. Traz o rapaz aqui. É esse aqui, é ungido rei. Se fosse na nossa geração, o que ele esperaria depois disso? Não, agora fui ungido rei,
alguém me leve para o palácio e eu quero começar a governar. Foi isso que aconteceu com Davi? Não, a vida dele virou de pernas para o ar, virou tiro ao alvo de Saul, que quase cravou uma lança nele 2 vezes, né? Ainda bem que a mira de Saul era ruim, né? Igual os Stormtroopers lá de Star Wars, nunca acertam um tiro aqueles caras lá, né? Então Saul não acertava. E sofreu, e foi perseguido, fugiu, foi para a caverna, juntou um grupo de assassinos, ladrões, formou um exército com esses caras. Anos mais tarde, a promessa que Deus deu para ele se cumpriu. Apóstolo Paulo está lá andando, perseguindo os cristãos, uma boa, de repente vem a presença de Deus, ele cai, fica cego, é curado da cegueira, passa 3 anos escondido, aprendendo a respeito daquilo sobre Jesus. E agora você é o apóstolo dos gentios. Eu fico imaginando, bom, se fosse hoje, qualquer cidade onde eu chegar, vão estender um tapete vermelho para mim, porque eu sou o apóstolo dos gentios, vim trazer as boas novas do Evangelho de Cristo, eu sou embaixador de Jesus na terra. Todo mundo vai me tratar bem. Então ele começa a sua jornada de pregações nas cidades. O que acontece? É isso que acontece com Paulo? Ele é apedrejado, ele é açoitado, ele é preso. Acham que ele está morto, jogam o corpo para fora da cidade, ele acorda, e o mais incrível de Paulo, ele continua fazendo isso, meu. Eu falo, meu Deus, qualquer um de nós, isso não é de Deus. Não posso estar fazendo a vontade de Deus. Está tendo muita coisa contrária, o diabo está se levantando demais e tudo mais, aquelas coisas que a gente fala, né? Porque a gente quer uma vida sossegada, numa boa, né? Só glória, só festa. E quando eu falo de cumprimento de promessa, tem a prova do tempo. Jó, Jó, você conhece o cara, um homem temente a Deus vai perdendo tudo gradativamente, vai perdendo família, vai perdendo bens, vai perdendo tudo, perde até a saúde, para depois ele ter uma revelação que está lá no capítulo 42 do livro dele, versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É só no meio da provação e do desafio, onde você mergulha em Deus e se agarra a Ele, quando não tem mais opções. Enquanto você tem opção de resolver as coisas pela força do teu braço, você vai usando e vai queimando essas opções. Até então, ele não entendeu ainda, Deus vai lá e tira as opções, para que a única opção possível seja Ele. Para que os seus olhos, que já tinham ouvido todos os domingos na igreja, todas as semanas na célula, teus ouvidos ouvem a respeito de Deus, mas na hora da provação, na hora do desafio, seus olhos o veem. Você pode dar um amém? Podia falar de tantos exemplos aqui de homens e mulheres de Deus que esperaram pelo cumprimento da promessa de Deus. Mas o mais importante não é o que acontece no resultado da promessa, é o que nós nos transformamos ao longo da jornada. E nós estamos olhando apenas o resultado, né? É apenas a bênção que eu quero lá na frente. Mas se eu mergulho em Deus, ao longo do trajeto, eu vou sendo transformado de glória em glória. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era ontem, porque eu estou mergulhando em Deus. E chega um ponto onde o resultado da promessa já não importa tanto. Importa quem você se transformou ao longo da jornada. Nós precisamos no início de algo motivador para fazer o que nós precisamos fazer, né? Em algum outro momento eu quero falar aqui sobre alguns níveis de maturidade espiritual que eu tenho estudado nos últimos tempos. Por um tempo nós seremos servos, nós vamos fazer porque as pessoas estão nos dizendo para fazer. Eu não entendo a razão, mas eu estou obedecendo. Eu obedeço porque um servo, um escravo não tem vida própria. Não pode fazer o que dá na telha, tem que fazer o que o seu mestre manda. Então, eu obedeço as escrituras, eu dizimo porque a palavra diz que eu tenho que dizimar, mas eu não entendo isso como uma revelação adicional. E muitas vezes a gente está vivendo como servos apenas. Não tem uma promessa de Deus, eu vou buscar isso. Deus quer transformar você de glória em glória ao longo da sua vida, amém? E o último elemento, para nós encerrarmos hoje, o poder de Deus tem um propósito. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Esse é o propósito da unção de Deus, ser revestido do poder do alto. Mas o que é esse poder do alto? As coisas do Evangelho, elas são simples. Nós aqui muitas vezes complicamos aquilo que é simples. O poder do alto é o mesmo poder que revestiu a Cristo. E o que ele fez com o poder que ele recebeu do alto? Ele curou os enfermos,
Ele trouxe vida para aqueles que precisavam, ele ressuscitou os mortos, ele trouxe vida àqueles que não tinham mais esperança. E através dessas coisas que ele fez, ele agradou o coração do Pai e cumpriu a promessa que Deus tinha dado à humanidade desde o livro de Gênesis capítulo 3, quando o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nesse momento, quando ele morre na cruz, a cabeça da serpente é destruída, ou seja, o poder do diabo é aniquilado, e a partir desse momento nós temos acesso à mesma unção do nosso irmão, do primogênito de Deus. E através dele nós tivemos o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Esse é o poder do alto. Fazer as mesmas obras que o nosso irmão mais velho fez. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos enxergar que, através das nossas vidas, pessoas podem ser transformadas. Através de Deus agindo nas nossas vidas. Mas é preciso ser os braços e as pernas, a boca e os ouvidos e os olhos de Jesus nessa geração, porque Ele fisicamente não caminha mais entre nós. Com quem Ele pode contar? Com anjos para fazer isso? Seria maravilhoso, né? A gente senta aqui, adora e os anjos fazem o trabalho. Eles manifestam o poder de Deus. Não, essa é uma missão dada aos homens e nós temos que cumpri-la. E isso tem sido feito desde essa geração, desde Atos 2. Por 2000 anos os discípulos têm entendido essa missão e têm cumprido ela até o final. E eu sempre fico maravilhado como tem funcionado em 2000 anos. Porque se uma geração resolver não falar mais de Jesus para a próxima, Deus não tem netos. Então quer dizer, se toda geração não gerar filhos, na próxima geração não teremos mais cristãos. Vai acabar tudo isso que aconteceu. Existe a graça de Deus, mas existe também o nosso posicionamento com relação a entender que eu e você fazemos parte de algo muito maior do que uma igreja local. Quando você entende esse versículo, você entende que você está conectado com milhares, milhões de cristãos ao longo da história, que muitos deram as suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje, celebrando a palavra do Senhor. Quando você estuda a história da igreja, você vê quantos mártires, quantas pessoas morreram por não negarem a Cristo, por continuarem crendo, e através da fé desses homens e mulheres chegamos até hoje. E nós vivemos hoje no Brasil um tempo de bonança, tranquilo ser cristão aqui, é maravilhoso. Mas nós temos desafios também. E nós temos que tomar cuidado, porque se nos acomodarmos, Deus mexe as coisas da história para que nós voltemos para o nosso propósito original. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Precisamos estar atentos ao que Deus está nos pedindo para fazer. Não feche seus ouvidos para ouvir a voz de Deus nessa geração. Deus, Ele quer transformar a sua vida em todas as áreas. Amém? Com certeza você vai prosperar financeiramente, vai ser algo maravilhoso, isso não tem questionamento com relação a isso. Mas não busque só apenas essas coisas, porque isso é muito pouco, perto do que Ele pode fazer com a sua vida. A palavra legado tem chamado muito a minha atenção nos últimos meses. Essa palavra, mais importante do que você deixar uma situação boa para os seus filhos, é o legado que você vai deixar para eles quando você partir. Legado fala da sua permanência na terra depois da sua morte. O que as pessoas vão dizer de você quando você partir? Esse é o seu legado. Você já morreu, é o mais próximo da imortalidade que eu e você podemos atingir. É quando, depois da sua ida, as pessoas continuam lembrando do seu trabalho, da sua obra, daquilo que você fez, da importância que você fez na vida das pessoas. E aí eu entendo porque homens e mulheres morriam com alegria no Coliseu, sendo destroçados por animais estranhos, por gladiadores, sendo que seria muito fácil. Para não morrer era só se ajoelhar diante da estátua do imperador e eles estariam livres da morte. E eles iam para o Coliseu e morriam de bom grado lá, alegres, cantando e celebrando o Senhor. Por quê? Porque eles queriam deixar um legado para aqueles que viessem depois. Eu e você não vamos precisar morrer num Coliseu, graças a Deus por isso. Mas nós também precisamos deixar um legado nessa geração. Para que quando nós partirmos daqui, as pessoas continuem falando, olha, em 2019,
Havia uma igreja em Curitiba, que daqui a anos falem de vocês nos livros de história da igreja, nós possamos ser lembrados através daquilo que nós fizemos. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Quantos entenderam a mensagem de um amém? Quanta coisa um versículo pode nos dar. Eu já tinha lido esse versículo milhares e milhares de vezes. Já ouvi pregações e pregações sobre esse versículo. Deus trouxe esse texto para nós hoje. Eu acredito que isso faz parte do que Deus está fazendo neste lugar. Há uma atmosfera de adoração, há uma atmosfera propícia para o Espírito Santo neste lugar. Eu acredito que essa mensagem pode ajudar você dentro do projeto que Deus tem para a sua vida pessoal, sua vida como igreja local e igreja reino de Deus. Amém? Eu queria colocar a sua vida diante de Deus por alguns instantes. Fale com Deus por alguns minutos sobre como está a sua vida. Eu sinto algumas pessoas cansadas de esperar pelo cumprimento das promessas de Deus. A prova do tempo, ela é necessária. É porque a prova gera perseverança no nosso coração, é o que diz Paulo. Não pense que a promessa está demorando para se cumprir. Olhe para você e veja como você está sendo transformado durante a sua espera. Não olhe para o resultado da jornada, aproveite a viagem. Não se compare com ninguém. Outra palavra, comparação. Não se compare com o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Deus tem uma jornada única para cada um dos seus filhos. Você só pode se comparar a você mesmo. É a única pessoa que você tem autorização bíblica para se comparar. A sua jornada, ela é fundamental para Deus. Mesmo que você ache que o que você faz é pouco, o que você faz hoje está conectado com gerações e gerações de cristãos. Não deixe o diabo falar que o que você faz não é importante. É uma mentira de Satanás. Continue buscando, continue pressionando, continue orando. Deus quer derramar uma porção especial de entendimento da palavra de Deus neste lugar, nessa manhã. Amém? Eu quero orar por isso nessa manhã. Eu acho que esse é um apelo que não vale a pena nós chamarmos, porque ele vale para todos nós que estamos aqui. Todos nós precisamos ser iluminados pela palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa gerar momentos inesquecíveis na sua casa, quando você abrir a sua Bíblia e poder saltar esses versículos na sua mente e você ter um entendimento que você nunca teve a respeito daquilo. É a vontade de Deus, é a voz de Deus se manifestando na nossa geração através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor. Eu te agradeço pela tua unção nesse lugar, Pai. Obrigado porque existem corações sedentos neste lugar para buscar, Deus, a tua presença. Cristãos cheios da tua unção neste lugar, Pai. Aqueles que têm entendido o seu propósito nesta geração. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos fortaleça, Pai, nesse tempo, Deus. Vivemos tempos confusos, tempos difíceis, Pai. E se nós não tomarmos cuidado, seremos levados, Pai, por ventos de doutrina, Senhor. Seremos enganados por aqueles que querem nos enganar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, uma unção especial de sabedoria neste lugar, Pai. Que o Senhor compartilhe teu espírito de sabedoria e de discernimento neste lugar, Pai. Que haja iluminação da tua palavra individualmente na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que aquilo que o Senhor tem derramado, Deus, sobre as nossas vidas, eu compartilho isso agora com os meus irmãos no nome de Jesus.
Pai, uma revelação fresca da Tua palavra, em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Pai, sede pela Tua palavra, ela é a fonte da unção, Pai, em nome de Jesus. Corações sedentos pela palavra, em nome de Jesus. Vem com Teu poder, Senhor. Sela essa palavra com a Tua unção, Deus, em nome de Jesus. Derrama, Pai, sobre a vida dos meus irmãos agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você olha em línguas aí onde você está. Traga a atmosfera do Espírito Santo nesse lugar. Use o dom que Deus tem te dado. Use as suas armas, as suas ferramentas, em nome de Jesus. Olha, uma atmosfera propícia, Espírito Santo, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, uma unção especial, Pai. Eu peço uma unção especial sobre as famílias dessa igreja, Pai. Ninguém tem tentado ceifar as famílias. Eu peço em nome de Jesus revelação sobre as armadilhas de Satanás. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Armadilhas estão sendo colocadas entre os casais. Eu peço em nome de Jesus uma revelação, Pai, para os maridos em nome de Jesus, para que entendam o quadro, a armadilha de Satanás em nome de Jesus, Pai. Para as esposas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pai, famílias fortes fazem uma igreja forte, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre cada casal aqui representado, Deus, em nome de Jesus, sobre cada família, que as distrações não nos impeçam de continuar fazendo o que precisamos fazer. Tira as distrações que não nos edificam, Pai. Coloque em nosso coração repulsa por aquilo que não nos edifica, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua unção, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar, né? A Sua presença ela é absurda, Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, pela Tua palavra. Eu te louvo por tudo que o Senhor fez nesse lugar, Pai. Eu te peço que o Senhor continue falando conosco, Deus. Que o Senhor use pessoas, use situações, circunstâncias, para que nós possamos continuar confirmando a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Deus, coloque em nossos caminhos durante essa semana vasilhas vazias, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos colocar em prática a Sua palavra. Nos lugares onde nós não, apenas eu peço, desperta, Deus, nossos olhos, nossos sentidos, nossos ouvidos, Pai. Faz-nos sensíveis à Tua palavra, à Tua voz nessa semana, mais do que nós fomos até então, Pai. Para que nós possamos ver como Tu vês, para que nós possamos ouvir aquilo que Tu ouves, Pai. Porque, Cristo, Tu disseste que só faz aquilo que ouvia o Pai dizendo, Pai. Nós temos feito tanta coisa, Pai, que nós não ouvimos, não recebemos ordem para fazer, Senhor. Por isso temos nos cansado, temos nos estressado, temos nos decepcionado e nos frustrado. Eu peço, Deus, abre nossos ouvidos para ouvir a Tua doce vontade, Pai. Porque é ela que nos dá sentido, Deus, é ela que nos indica o caminho, Pai. Peço, Deus, que nós não venhamos mais perder tempo com tantas coisas que temos feito que não estão no Teu propósito para nós, Pai. Coisas que não são erradas, mas que não nos levam para mais perto da Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Se você pode, aplauda o Senhor.